Quarta-feira, 15 de abril de 2026. Bom dia e hora de mais um Café com Cossenza. E hoje eu vou falar sobre João Fonseca, vou falar sobre Beatriz Haddad Maia e vou falar sobre Roland Garros, o evento de abertura do Junior Series em São Paulo. A primeira coisa, né, vamos abrir falando de Fonseca, que derrotou o Tabilo ontem, primeiro jogo do dia, 6 horas da manhã, aquele horário gostoso pra gente acordar e ver tênis. É uma partida que foi sólida, teve um game ruim ali no comecinho do jogo, mas foi uma partida sólida, estável do João. E o que eu acho interessante de falar sobre isso é que a gente está chegando num momento em que a gente vai ver o João vencendo mais partidas sem fazer nada sensacional. E isso é ótimo, isso precisa ser normalizado. A gente não, hoje em dia não precisa mais falar, nossa, que espetacular o João vencendo o jogo, o João fez uma partida linda, jogou num altíssimo nível e tal, porque ele está chegando num momento, num estágio em que o nível normal dele é o nível que ganha da maioria desses caras, né? Top 100, top 50, ele tá jogando um nível de 20 do mundo, top 20, e consistentemente, desde Indian Wells. Ele não teve derrotas em que ele jogou mal em momento algum. O jogo contra o Rinderknecht, que foi talvez um pouco a atuação mais diferente, assim, entre aspas, do João nessa sequência, é uma partida em que ele joga bem, mas não é um jogo que fica sob controle dele. Quem determina o que acontece é o Rinderknecht, por ser mais agressivo, por tentar definir os pontos mais rápido. E é ok que isso aconteça e vai acontecer em algumas partidas. E a questão é o João não deixar que isso tire ele de ritmo, não deixar que isso desconcentre ele, que tire ele do sério, e não perder a cabeça. E ele não perdeu nesse jogo contra o Rinderknecht. Ele segurou a onda ali. Como eu escrevi até no dia, que na gíria do futebol a gente chamaria isso de soube sofrer, saber sofrer, e ele segurou a onda ali e aproveitou a chance que teve na reta final, quebrou, venceu e maravilha. Então esse tipo de jogo vai acontecer contra alguns adversários, mas o que é interessante notar, repito, é que o João vem anotando vitórias sem ser espetacular, sem estar jogando perto do limite dele, sem estar precisando de fazer coisas fantásticas para equilibrar partidas, como foi o caso do Sinner, o jogo contra o Sinner. Acho que o João jogou num nível altíssimo ali. E o próprio jogo contra o Zverev, o João joga num nível bem alto na maioria do tempo, joga num nível absurdo na metade do segundo set. Só o terceiro que eu acho que faltou, repito, continuo achando que faltou físico ali. E ele joga com bolas um pouquinho mais retas, joga pontos mais curtos, e ali ele erra um pouco mais. E esses erros custam a quebra que define o jogo para o Zverev. Mas eu fico feliz de ver o João amadurecendo e ampliando o que eu falei outro dia no Café com vocês também, ampliando essa coisa, o entendimento dele do jogo, de saber reconhecer melhor o momento de fazer isso ou aquilo, de a hora de ser mais agressivo, a hora de ter mais paciência, de forçar um segundo saque, de ir para a rede. Ele está entendendo e processando melhor o que está acontecendo ao redor dele e como ele tem que reagir ao que está acontecendo na quadra. Isso é importantíssimo e acho que isso está acontecendo cedo para ele, de forma, né, precoce talvez não seja a palavra, mas ele está amadurecendo cedo, que é um sinal de jogadores que têm uma inteligência acima da média. E isso é muito legal de ver. Sobre esse jogo de hoje contra o Rinderknecht, acho que vai acontecer, o Rinderknecht acho que vai tentar de novo ser o cara mais agressivo, ser o cara que vai definir pontos, porque, repito, como eu falei na semana passada, ele sabe que se ficar em ponto longo, o João vai levar vantagem. Então, o Rinderknecht talvez em Munique tenha a vantagem da altitude, da bola voar um pouquinho mais, dele, né, principalmente se não pegar um dia gelado, da bola dele andar mais, do saque dele ter um pouquinho mais de eficiência. Mas se o dia estiver frio, como esteve ontem, essa vantagem
para mim, é praticamente anulada. Mas é isso que eu tinha para falar sobre o João, sobre a Inderknecht. Deixa eu falar da Bia um pouco, porque a primeira partida dela com o novo técnico, e ela venceu, né? Ela está jogando no 125 em Oeiras, em Portugal, e ganhou da Francisca Jorge por 6-4 e 7-6. É uma vitória que não deixa de ser animadora por alguns aspectos, porque a Bia não vencia uma partida desde o quali de Doha contra uma adversária que não tem peso nenhum. Então isso foi em começo de fevereiro, a gente está falando aí de mais de 2 meses. E a última vitória delas de nível WTA foi em Seul ano passado, então a gente está falando de setembro. E a última vitória da Bia sobre uma top 100 foi no US Open, em agosto do ano passado. Foi a vitória dela contra a Sakkari. E ela fez um ótimo US Open, né? É bom que se diga. Mas Francisca Jorge, a gente tem que olhar com moderação, porque ela é 188 do mundo, é o wildcard. A Bia teve o saque quebrado, se eu não me engano, 6 vezes, posso estar confundindo agora. Não vi a partida para falar com detalhes, é bom deixar isso claro, não estou aqui falando no chute. Acho que, né, qualquer vitória nesse momento é relevante, mas também não é hora da gente dizer, nossa, a Bia está recuperada, a Bia voltou, etc e tal. Calma, vamos maneirar na animação. Ela joga na segunda rodada contra a polonesa Maja Chwalinska, que é 129 do mundo. É uma tenista que eu nunca vi jogar. Sei que ela tem jogado uma sequência de 125. Ela jogou um 125 em Oeiras, jogou 2 em Antalya, 1 em Dubrovnik, e está aí, né, 129 do mundo, subiu desde o começo do ano, porque ela começa o ano como 145 no Australian Open. Ela faz uma quartas de final no WTA de Cluj-Napoca, que não deixa de ser um resultado relevante para ela, porque ela jogou o quali. Ela ganha da Danilovic, que era cabeça 7 nesse torneio, só perde para Raducanu. E ela tem outros resultados interessantes. Ela ganhou, por exemplo, da Parrizas Dias, que, ok, não está num grande momento, mas ganhou em Oeiras, no torneio de fevereiro. Fez um jogo duro contra a Zidanzek, que também não é a Zidanzek que já foi, né, já esteve lá no alto, mas perdeu num tie-break de terceiro set em Antalya. Vamos ver o que acontece. Mas primeiro jogo com o técnico novo, foi bom que a Bia tenha vencido para dar um ânimo, dar uma luz, dar mais esperança, né? Você está ali com um trabalho novo, vamos ver o que acontece, né? Vou tentar ver essa partida, mas, enfim, se eu conseguir assistir, eu dou... perdão, caiu meu microfone aqui. Se eu conseguir assistir, eu faço uma análise melhor, mais apropriada do que eu vi sobre a Bia. Para terminar os temas do dia, eu estive no Hotel Pullman hoje aqui em São Paulo, fui para evento de abertura do Roland Garros Junior Series. É um evento que reúne jovens que disputam um wildcard para o torneio juvenil de Roland Garros desse ano. Tem sido em São Paulo nos últimos anos, tem sido no Sociedade Harmonia. É um clube legal, recebe bem as pessoas, tem que resgatar ingresso, né, não é pago, mas é um evento legal. E assim, eu acho que ele é um evento legal muito mais pelo simbolismo da coisa do que pelo nível técnico do torneio. E eu falei de nível técnico quando o Guto venceu, quando a Naná venceu, então não estou falando agora para esculachar o torneio. Não, é um torneio de nível latino-americano, e latino-americano juvenil, a gente sabe que a gente não está falando de nível europeu. Então, tudo que é resultado ali precisa ser visto com uma certa moderação, sem exageros, com certo equilíbrio, né? Eu falei isso 2 anos atrás, quando a Naná foi campeã. Calma. E assim, se a gente olhar os resultados os melhores resultados da Naná até hoje são todos na América do Sul. Então, paciência, calma também. Mas é um evento que é legal pelo simbolismo, por ter, né, por ser um evento que ele é muito mais, ele trata muito mais de sonhos, de colocar metas e objetivos para adolescentes,
do que de ser algo prático do tipo, nossa, vai mudar a vida de 40 moleques. Não, vai mudar a vida do menino e da menina que foram campeões e vão ganhar o direito de jogar em Roland Garros. Para o resto não muda pouco, né, em termos técnicos, táticos e enfim. Mas alimenta um sonho, e isso é bacana, sabe? Eu acho que é o aspecto mais legal do evento, é alimentar o sonho de ter uma pessoa que, puxa, você pensa jogar um grande slam e de repente você tem uma chance de fazer isso, mesmo sem ter um ranking bom o suficiente para entrar direto na chave. Eu acho legal. Foi uma cerimônia que, assim, para nós jornalistas, tá? A gente teve uma mini coletiva com o Del Potro e com o Larry, os dois juntos, e depois a gente desceu para a cerimônia de abertura, que foi uma cerimônia longa, arrastada, com muita gente falando, que é uma cerimônia para apresentar para patrocinadores, para marcas, para valorizar a Renault, a Cor, que é né, a rede hoteleira oficial, para os parceiros de Roland Garros de modo geral, tá? Mas o Larry falou, Del Potro falou a VP da Accor, falou o executivo de Roland Garros, que é responsável pela organização, falou o Vitor Clay, filho do Ivan Clay. O Vitor Clay é o cantor famoso, né? O Vitor Clay era o pai dele, tenista, para quem não conhece, foi um belo tenista. E foi lá, falou, porque o pai dele foi homenageado, o pai dele morreu recentemente, e depois o Vitor Clay fez um show, um pocket show para o evento, e assim, a Naná falou, a Pietra falou, o Pedro Chabalgoit falou, Pietra, e assim, foi engraçadinho, a Naná contou histórias legais, a Pietra falou de como ela bateu papo com o Djokovic no salão de beleza de Roland Garros. É um evento legal. O Del Potro falou sobre juvenis, sobre João Fonseca, o Larry falou sobre João Fonseca e Guga também. Mas foi um evento longo, meio arrastado, sabe? Mas assim, tinha música, comida boa, bebidas, enfim, né? Foi um evento que tinha muita gente do meio interessada em fazer networking, mais do que estar ou ver o evento, sabe? E problema nenhum com isso, cada um tem seus interesses e não estou criticando ninguém, não. Tinha muito empresário, tinha promotor, inclusive, assim, tinha o promotor do La Open, do Challenger de São Paulo, tinha o promotor, tinha gente, né, não o promotor, mas tinha gente que está envolvido com o UTS no Rio de Janeiro, tem empresário de jogador de futebol, o Ronald, filho do Ronaldo Fenômeno, estava lá. Então, assim, tinha gente de tudo quanto é tipo de interesse no tênis, né? Gente envolvida com marca, tinha muitos influencers, muitas pessoas que vêm criando conteúdo sobre tênis. Estava o Bonfa, o Guru Bigode, o Duplamista, a Camila Neves, certamente criadores que eu não conheço estavam lá também, enfim. E, óbvio, tinha os jornalistas também que participaram da coletiva. Tava o Tênis Brasil, o Zé Nilson Dalcin, o Felipe Priante, do Tênis Brasil, né, o Zé Nilson Dalcin também. Tinha uma menina do UOL que acabou de entrar, tinha... a gente tá me dando branco. Tinha a Ariana, tava lá, a Ariane tava lá, Ariane Ferreira, que fez muito conteúdo pro Tênis News, eu não sei para onde ela está escrevendo agora. Mas, enfim, tinha jornalistas de veículos grandes também, alguns que eu conhecia, outros não. Então, um evento que movimentou, tinha bastante gente, e foi legal, foi um evento legal. Meio arrastado, meio longo, né? Eu saí de lá 10h30 da noite, ou 11h30 da noite. Mas é bom pra gente bater papo, trocar ideia, fofocas. Não falei do Nardini, mas o pessoal do Telegram sabe que o Nardini estava lá, porque eu já mandei um vídeo do Nardini, inclusive, né, com uma informação interessante ali. Tinha a Diana Gabani, assessora do João Fonseca do Rio Open, estava lá, então tinha gente envolvido com tênis de diversas maneiras. Encontrei a Miriam D'Agostini, acho que é a primeira vez que eu vejo a Miriam D'Agostini pessoalmente, apesar de seguir, de ver comentários e tal. Tava a Joana Cortez do Sport TV, o Domingos Venâncio do Sport TV tava lá, tinha produtores da ESPN, não lembro se tinha alguém da Casé, talvez tivesse e eu não conheço.
mas era um evento, né? A ESPN faz a transmissão, então é normal que tenha mais gente da ESPN. Tinha gente do New Balls. Então é isso, gente. E óbvio, estavam lá Rida, o Potro lá, as meninas ficaram até tarde, inclusive quando eu saí, a Naná, a Pietra ainda estavam lá batendo papo com. Acho que com o Guru Bigode, inclusive. E influencers fazendo fotos uns dos outros. Tava animado, tava um clima bacana, assim, simpático. E teve o show do Victor Clay, claro. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Espero que vocês ouçam antes do jogo contra o Hinderknecht ou durante o aquecimento. Mas antes de terminar, tem duas perguntas aqui que apoiadores mandaram. Uma do Ricardo Silveira, ele perguntando se eu acho que a movimentação e a defesa do João Fonseca na esquerda não evoluíram bastante no jogo de hoje. O jogo de hoje ele está falando do jogo do Tabilo, né? Não sei, nada me chamou atenção em especial não, Ricardo. Eu acho que a movimentação do João tá no padrão que estava nos últimos torneios, assim, sabe? Desde Indian Wells. É óbvio que muito melhor do que no Australian Open e em Buenos Aires, quando ele ainda estava se recuperando lá do problema nas costas do tempo que ele ficou sem jogar, né? E ao que parece ele jogou acima do peso no Australian Open, até porque tinha ficado sem jogar, sem treinar. Então até aí acho normal, mas não vi nada espetacular nesse jogo do Tabilo em comparação com o que eu vi em Monte Carlo, não. E a outra pergunta do Ricardo é o que o João precisa fazer em termos de ponto para chegar como cabeça em Roland Garros. Vamos lá. Isso é meio difícil porque não depende só dele, né? Uma conta meio especulativa aqui. Vamos supor que ele não tenha desistência nenhuma, o que já seria raro, né? Mas vamos supor que não tenha desistência nenhuma e o João precisa estar entre os 32 primeiros. Hoje o 32º é o Talon Griekspoor, que tem 1.430 pontos. O João tem 1.315. Ou seja, ele tem que estar ali 150, arredondando um pouquinho para cima, 150 pontos a mais do que ele tem hoje, o que não é nada difícil, né? Mas óbvio que isso é um número que pode mudar, porque depende, né, se essa turma aí dessa faixa de ranking fizer mais ponto e de repente esses 150 não bastam, precisa ter 200, 150 pontos a mais. Mas é basicamente isso, né? É uma conta meio que de improviso, porque não dá para prever o que vai acontecer, e tem 2 Masters 1000 ainda pela frente, então, mas parece assim um objetivo bastante alcançável para o João Fonseca, né? Até porque ele não tem tanta coisa assim para defender nessa sequência, né? Vou até conferir aqui. Ele tem 30 pontos de Madrid e 10 de Roma. Ou seja, né, se ele tem que estar com 150 pontos a mais, é como se ele precisasse somar 180, 150 mais 40 aqui, 190 pontos em 3 torneios. 500 de Munique, o 1000 de Madrid e o 1000 de Roma. E é óbvio que se ele perder a primeira semana em Madrid, ele pode jogar o Challenger de Aix-en-Provence, que é onde ele está inscrito, que é um Challenger 175, se eu não me engano, gente. De cabeça agora, meia-noite, é difícil de eu saber. Vou ver, mas já que eu estou falando aqui, deixa eu abrir o calendário. Vamos lá, é maio, né? Ou é o fim de abril? Vamos ver aqui os Challengers que tem. Não, é maio já. 175 de Bordeaux, que é de 12 a 17 de maio. É esse? Não sei, gente, eu tô confundindo agora. Eu confiro e mando no grupo do Telegram a data desses torneios, mas eu achava que o João estava inscrito. Não, Aix-en-Provence é abril, eu pulei aqui. É de 28 de abril a 3 de maio, aos 175. Então, é um challenger forte que, se o João perder na primeira semana de Madrid, tá aí para jogar, né? E a outra pergunta que estava aqui é do Luiz Bertolo. Ele escreve assim: no quesito preparação para Roland Garros, que é praticamente jogado no nível do mar,
você achou acertada a decisão de jogar Munique e não Barcelona? Porque para mim faria mais sentido o João ir para Barcelona nesse momento. Se a gente pensar em condições mais parecidas com Paris, sim, Barcelona é melhor. Mas é uma chave mais forte também. Eu não sei o que a equipe do João pensou para optar por Munique em vez de Barcelona. Mas Munique é uma chave mais fraca. Eu acho que é mais acessível, eu acho que é um torneio legal para o João ir mais longe e brigar pelo título. E aí talvez a opção tenha sido mesmo por buscar pontos em Munique. Porque o que acontece? Sendo uma chave mais fraca que Barcelona. Barcelona é uma chave bem mais forte que Munique. O João tem uma chance maior de ir longe em Munique. Eu falei isso ontem, que até a chave do João, né, a chave, como o sorteio aconteceu e onde ele caiu na chave, ele pegou a parte, para mim, mais fácil ou menos difícil da chave de Munique. Então eu vejo ele com uma chance boa. Ele ganhando do Rinderknecht, ele deve pegar o Shelton ou o Blocks nas quartas de final. E vejo, não acho nada impossível o João ganhar do Shelton. E do Blocks mais ainda, né? Então talvez seja essa a ideia, porque ele pontuando bem em Madrid, ele já pode entrar entre os 32, pontuando bem no torneio alemão, em Munique, ele já pode entrar entre os 32 e ser cabeça de chave em Madrid. E aí, né, muda todo o esquema de, tipo, você entrar no Masters 1000 já como cabeça de chave, você não corre o risco de pegar um Sinner e um Alcaraz ou um Zverev na segunda rodada, né? Então, acho que uma coisa leva a outra e se foi se foi esse o motivo da opção por Munique, eu concordo totalmente. E outra coisa, você vai dizer, mas Munique não é parecido com Roland Garros. Ainda tem 4 semanas de torneio até Roland Garros. Então, eu acho que jogar Madrid é muito mais prejudicial pro fator preparação para Roland Garros, mas Madrid é 1.000, é obrigatório, né? Você não vai deixar de jogar 1.000. Então, eu acho que é pior jogar Madrid do que Munique. Né? Então, assim, você está falando de 5 semanas, faltando 5 semanas para Roland Garros, você jogar em Munique, não acho que não prejudica nada essa preparação, sabe? Porque não adianta também, você joga Barcelona e tem que sair de Barcelona para jogar em Madrid. Então, sabe? Acho que não prejudica em nada essa altura do campeonato. Vai ter Roma, pode ter Aix-en-Provence, então tem tempo de sobra para o João jogar em quadras, né, em condições mais parecidas com a de Roland Garros. É isso por hoje, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui. Bom jogo para o João Fonseca e até amanhã.